Seja bem-vindo a esse curso que foi preparado com muito carinho para você e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, você vai aprender muitas dicas como salvar o seu coração, viver mais e melhor. Todo mundo sabe que as doenças do coração, doenças cardiovasculares, em outros setores do corpo também, são as doenças que mais matam. Todo mundo já ouviu aquela história de alguém que estava sentado assistindo televisão e de repente teve uma forte dor no peito e agora não está mais entre nós. Mas esse curso foi feito para você saber mais do que isso. Todo mundo sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, mas o que ninguém sabe é como prevenir o seu coração para que isso não aconteça. Que Deus te abençoe, que ao longo desse curso nós possamos aprender como essa maravilhosa máquina, essa bomba maravilhosa que o Criador colocou dentro do nosso peito é capaz de manter a nossa vida. Vamos em frente nesse curso. Se você é um ser humano como a maioria dos outros comum, provavelmente você sabe o horário que seu time vai jogar, os jogadores que vão estar escalados, os dias que ele vai jogar. Se você é uma mulher normal, provavelmente você deve saber os programas de televisão que vão passar, talvez até a novela, mas provavelmente você não sabe o que tem que fazer para o seu coração durar mais. Algumas pesquisas feitas no Brasil, especialmente revistas de grande circulação, como essa que você está olhando aí do lado, ela mostra que, de uma pesquisa inédita feita pelo Ministério de Saúde, os brasileiros sabem menos do que precisam sobre as causas das doenças crônicas, especialmente das doenças que têm a ver com o coração. E as mulheres cuidam melhor da saúde do que nós, homens. Vamos em frente e descobrir como que nós fazemos para cuidar desse coração? Bom, esse curso a gente vai estar pautado em cima de informações que nós tiramos de vários livros, relatórios, informações científicas para poder dar para você uma informação de qualidade. E eu coloquei aí essa tela, eu tirei ela de um relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ou WHO em inglês, World Health Organization, e eu tirei lá do quadro de doenças. Essa publicação ela já tem alguns anos no site da OMS, você pode acessar lá. E eu tirei essa tela que está aí, 10 fatos do quadro global de doenças. E incrível, no item 2 estava aí, o que eu vou traduzir aqui em inglês. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Bom, isso não é novidade, você já sabia disso, a maioria das pessoas sabe, mas o que é novidade é o que está escrito aí embaixo. As doenças cardiovasculares são doenças do coração e das artérias, os vasos sanguíneos, que podem causar infartes e ataques do coração. Pelo menos 80% das mortes prematuras de doenças cardiovasculares poderiam ser prevenidas através de coisas simples como uma dieta saudável, atividade física regular e não fumar. 3 coisas simples. E você já começa aprendendo uma dieta saudável, nós vamos abordar isso detalhadamente nas próximas aulas, atividade física e não fumar. Se você está fazendo essas 3 coisas, provavelmente seu coração está batendo palma para você nesse momento. Se você não está, é a hora de você decidir mudar agora. Continuando ainda a nossa análise dos 10 principais causas de mortes nos países ricos e pobres. Esse relatório é o mesmo relatório que eu estava olhando no slide anterior e ele é de 2001. Está no site da OMS em inglês, se você fuçar lá é capaz de você encontrá-lo em português também. Mas olha que interessante, aí tem uma análise dos 4 regiões mundiais. Então eu vou começar pela América Latina, que é onde a gente vive aqui. Veja que os 2 primeiros itens da percentagem de mortes totais. O primeiro deles é doença do coração isquêmica, infarte, tá? Então, 10,9% de todas as mortes da América Latina e do Caribe foram por conta disso. Somando com doenças cerebrovasculares, que são os derrames ou AVCs, que são a mesma causa, na verdade esse curso ele vai abordar não só o coração, mas também as cerebrovasculares, dá mais 8,2%, o que dá quase, somando as duas, 20%, o que significa que de cada 5 pessoas que morrem de todas as causas na América Latina, pelo menos uma morre do coração. Se você olhar nos países da África, você vai ver que é a mesma coisa. A doença isquêmica do coração está em primeiro lugar, com uma porcentagem maior ainda, 16,9%, e as doenças do cérebro também estão em segundo lugar. Se você olhar nos países ricos, como a Europa e a Ásia Central,
também a doença isquêmica do coração está em primeiro lugar. E o pior, com uma porcentagem muito maior, 29,7%, quase 30%, e os derrames 18,2%. Ou seja, se você somar as duas, dá praticamente 50%. E depois na Ásia e no Pacífico, você tem a doença do cérebro primeiro, o AVC, e depois a doença isquêmica, ela está em terceiro lugar, perdendo apenas para a doença obstrutiva pulmonar, que é também uma doença causada pelo cigarro. Então veja que as doenças vasculares do coração e do cérebro, incluindo as doenças das artérias, elas estão em primeiro lugar em todo o mundo, tanto nos países ricos como nos países pobres. Só o fato de você ter escolhido fazer esse curso significa que você pode estar ganhando vários anos de vida a mais. Vamos em frente, tem muita coisa para estudar. Bom, interessante nesse slide, nessa tela que eu coloquei, é que no ano de 2010 a OMS ela lançou um relatório não dizendo as causas que mais matam as pessoas, mas quais são os fatores de risco que levam essas pessoas a morrer. E nesse relatório que eu peguei na internet, você pode pegar no site da OMS, do WHO, World Health Organization, ele levantou os dados do ano de 2004 de todos os países do mundo e todos os sistemas de saúde. Então, se você analisar aí na tela, o fator de risco número 1 mundial que mais leva as pessoas à morte é a pressão alta. Então, high blood pressure. Nesse ano, ela levou em 12,8% de todas as mortes do mundo foram por conta de pressão alta, ou 7,5 milhões. Em segundo lugar, vem o uso do tabaco, ou o cigarro, o tabagismo. Em terceiro lugar, a glicemia elevada, então diabetes. E em quarto lugar, inatividade física. 5, o sobrepeso e obesidade. 6, colesterol elevado. 7, o sexo não seguro, quer dizer, que transmite doenças sexualmente transmissíveis como AIDS, hepatite e outras, sífilis. Em oitavo lugar, o uso do álcool. 9, a desnutrição. E 10, fumaça dentro dos ambientes. Então, você vê que quase todos os fatores têm a ver com o estilo de vida. E se você analisar, isso é no mundo, mas se você analisar dos países ricos, nos países em desenvolvimento e nos países pobres, você vai ver que os fatores de risco giram em torno dos mesmos, com algumas diferenças. Por exemplo, nos países em desenvolvimento, você tem no item 8, baixa ingestão de frutas e vegetais. Então, foram 3,9%, o que deu praticamente 0,9 milhões de pessoas, ou quase 1 milhão de pessoas morreram porque não comeram frutas e verduras. Interessante. E isso está nas 10 principais causas de mortalidade mundial. A mesma coisa vale para os países ricos. Se você olhar no high income, aí, os países ricos, o cigarro está em primeiro lugar, a pressão alta em segundo lugar, o sobrepeso, obesidade em terceiro, inatividade física, quase os mesmos fatores. Se você olhar nos países pobres, você vai ver que são quase os mesmos fatores, com a diferença que a desnutrição infantil é o primeiro deles. Depois é a pressão alta, o sexo não seguro e também entra aí a água contaminada, mas os fatores dos 10 mais, eles não se alteram muito. Então, uma forma de você poder viver mais e ter mais saúde no seu coração é justamente você trabalhar esses fatores de risco e tentar driblar esses fatores de risco. E esse é exatamente o objetivo desse curso. Nós vamos estar abordando vários desses fatores de risco de maneira que você possa ter mais saúde cardiovascular e viver mais.